Fala, prevencionista, tudo bem? Aqui quem fala com você é o Christopher Silva, fundador da empresa CPS Safety Solution. Eu sou técnico de segurança, trabalhador independente, tá bom? E vou trazer para vocês aqui alguma coisinha. Ó, senti e acho que vai ser interessante para nós, tanto para mim em divulgar os vídeos, tanto para você em fazer comentários. E a gente vai crescendo assim. Eu acho que a informação e esse diálogo entre nós, técnico de segurança, tem que ser uma coisa mais clara, sabe? Mais dinâmica. A gente está muito desfocado de fazer essa amizade, de fazer esse workshop, sabe? Então, vou iniciar essa meta de fazer vídeos. Vídeos sobre uma situação que passou comigo essa semana. Cada semana eu vou postar uma coisa. E eu sei que vai ter muito mais amigos aí que irão fazer o mesmo. E não é para desaparecer, não. É para trazer mais informações, para trazer mais métodos do que foi feito, como fazer. Lógico que não vai ser só isso, vai ter questão sobre ter empresa, documento que é necessário, e muito mais questões que vão acontecer, que sempre acontece no nosso serviço, tá bom? Então vamos começar aí com uma situação dessa semana que aconteceu comigo. Vou resumir rapidamente, não quero passar de 5 minutos do vídeo. Fui contratado por uma empresa pequena que está iniciando agora como entidade executante. Pegou uma obra qual tinha coordenador de segurança. O coordenador exigiu um técnico para aquela obra e eles me subcontrataram para ser o técnico lá. Não tinha nada, questão de segurança, não tinha vitrine, não tinha documento, não tinha nada. Então eu entrei lá fazendo tudo que era necessário, DPSS, relatório, acompanhamento, visitas, informações, enfim. O primeiro relatório eu mandei, ok. O que aconteceu nessa obra, a qual eu quero entrar no caso? E qual vai servir para você. Vou fazer um resumo rápido. É uma obra que começou bem, mas depois não conseguiu manter a organização top. Tem uma organização, mas tem muito terreno e dá para melhorar. Diferente de algumas obras que não tem espaço, essa obra tem e não está fazendo valia de fazer uma boa logística ali dos materiais. Não tinha guarda-corpo na periferia na parte periférica do prédio. Essa empresa atua como cofragem e alvenaria, parte pesada, bruta. Não tinha linha de vida, não tinha arnês. Até porque os dois têm que andar junto, né? Mas enfim. Pro meu relatório eu mandei o que precisava fazer. A administrativa da empresa, porém uma pessoa muito empenhada, me questionou, falou, a gente vai comprar, a gente vai fazer. Maravilha. Segundo o relatório, colocaram guarda-corpo na parte periférica do prédio, mas ainda não tinha nem de vida nem arnês. E um ponto positivo, compraram andames para montar a estrutura da cofragem, não compraram escadotes e nem escadas. Achei isso maravilhoso. Porém, os andames tudo sem guarda-corpo. Compraram, não alugaram. Então mandei o segundo relatório e fiz a ligação para o dono de obra, a qual o dono da entidade executante, a qual ele ficou meio bravo. Pra que eu vou comprar isso, Cris? A obra é coisa de homem, a obra é coisa bruta, a obra é coisa de pessoa do pesado, a gente anda nessas vigas aí igual anda na terra. A gente não cai, se não cai, dá um giro, cai do pé. Eu deixei ele falar. Assim que ele acabou de falar, até foi engraçado, né? Mas assim que ele acabou de falar, eu falei assim, meu brother, pra não falar nome, falei, entende o que eu vou te falar? A sua obra está vulnerável a uma visita da CT.
vocês estão subindo o prédio de uma forma errada. E qualquer pessoa que denunciar, ou qualquer passagem da ACT nesse percurso, ela para aqui, ela tira foto e ela faz relatório. Se você não melhorar, você apaga um coima. Isso é se ela passar. Mas agora vamos mais além. Se alguém cair daí, você falou, vira e dá um mortal e essa pessoa morre. A sua obra acabou aqui, cara. O coima que você vai pagar, a indenização que você vai ter que pagar, não tá escrito, cara. Você tá começando agora. Tem muito, cara. Ele tem muito a crescer. Eu percebo assim que é um cara que investe, sabe, que compra, que vai lá na Caio Material Construção e traz o equipamento. É um cara dedicado. E ele cantou, tá bom, vou comprar isso. Cheguei na obra, realmente ele comprou. Tinha linha de vidro, tinha guarda-corpo, tinha protetor de ferro, aqueles cogumelos, tinha tela de sinalização. Cara, fiquei felizão. Imagina um técnico de segurança sorrindo de orelha a orelha, era eu. Mas assim que eu entrei na obra, não tinha nada instalado. A única coisa que colocaram foi os cogumelos na ponta de ferro. Só. Guarda-corpo do andame, não colocaram. Sinalização da obra, não colocaram. Aí cheguei, coloquei os documentos na vitrine, deixei a vitrine maravilhosa. Tinha formação já de acolhimento, sensibilização, coloquei no DPSS, no PSS da obra. E liguei pro dono. Ele não atendeu, liguei pra administrativa, falei o que estava acontecendo. Ela catou e falou assim, eu não acredito. São uns irresponsáveis. Ela ficou brava. Deu pra sentir que ela ficou brava mesmo. Porque eles compraram. Entendeu? Tava lá. Desgastaram, eles investiram. E eu falei, vou parar os seus trabalhadores para fazer uma outra formação. E exigir que isso seja feito. Ela falou assim, faça isso, Cris, agora. Ela me deu autoridade sobre isso. Eu não posso fazer isso porque eu quero. Entenda que você quer ter segurança, você não pode parar a obra. Isso não está no seu perfil. Como que você pode parar as obras. Você tem que sensibilizar, orientar e avisar e alertar os responsáveis pela obra sobre a situação. E se ele te der legalidade para fazer e você sentir apto para isso, pode fazer. Se você não falar que não vai fazer, eles têm que fazer. O próprio dono o dono da empresa, contratante, tem que fazer essa abordagem. Mas vamos lá. Fui parar os trabalhadores, porém o encarregado veio até mim. E eu parei e falei, agora é ele. Falei, por que o andame não está montado corretamente? E ele falou assim, porque se eu montar o guarda-corpo, eu não coloco as vigotas. Eu falei, coloca. Ele falou, não coloca. Eu falei, coloca. Você fala aqui, mas você não sobe lá em cima, você não faz o serviço, você só fala porque tá aqui embaixo, isso aqui é lá, essa frescura toda. Eu larguei minha prancheta, larguei meu telemóvel e falei assim, vamos subir nós dois agora lá. Vamos pôr o guarda-corpo. Se for necessário pôr a linha de vida, vai fazer nós dois aqui, aquela laje ali, ó. Nós dois. Bora? Bora então! Falei, então bora. Quando eu catei, levantei, tirei as coisas. Aí ele trocou de conversa e parou de falar. E eu falei, eu sei que dá pra fazer. Eu já fui dessa área. Eu entendo essa área. Não, porque eu tô aqui há anos, na minha época era andame de madeira, não sei o que lá, já caí, entrou um prego no olho, tem um olho perfurado, o outro olho tá com catarata. Começou a contar um monte de coisa. E eu falei pra ele, um nome qualquer, João. Ô João. Falei, cara, mudou muita coisa. A gente tem que respeitar o que tá mudando, o processo. Na sua época, acho que as pessoas
que morriam em obra por vezes nem tinha atendimento. Se ouve falar muito, alguns que trabalham no passado, que por vezes quando acontecia uma morte numa obra grande era enterrado. Coisa feia de ouvir, cara, numa obra. Estamos falando de pais e filhos. Estamos falando de pessoas que vieram trabalhar para trazer sustento para casa. Estamos falando de pessoas que pararam a sua vida ali, de estar com a família, para acordar de madrugada, de manhãzinha, de segunda a sexta, para trazer mantimento para casa, para trazer conforto, para trazer um final de semana de passeio, para trazer alimento. Não dor. Se a gente coloca um trabalhador desse numa situação dessa, ele vinha cair, e vinha se magoar, ou vinha ter uma fatalidade, ou vinha ter uma lesão permanente para esta vida, acaba a história do cara. Acaba os sonhos, acaba o propósito. Para que isso? Para que pôr um trabalhador em risco? Para que colocar um trabalhador numa situação de risco iminente de morte? Por causa de produção, por causa de dinheiro. Se ele morre, ou se ele se acidenta gravemente, o que você pensava que seria lucro para a produção vai virar uma perca gigantesca, até uma falência da empresa. Você acha que vale a pena isso? Ali a conversa acabou, começamos a falar de outras coisas, e ele falou que ia montar um andaime. Eu falei, não vou estar aqui para ver, porque estava quase na hora de ir embora, mas faço questão que no dia que começar uma montagem, que alguém me chame que eu quero acompanhar. A sábado eu tô adjudicado uma vez de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês. E deixei essa informação para ele. Falei, não faça isso. Tá bom? Então aqui fica a dica para você que é empresário, dono. Não acabe com a sua empresa com um acidente. Invista. €1 que você investe na sua empresa hoje de segurança, você tem um retorno de €4. É maior que a bolsa de valores. Então investe, porque um trabalhador morto, inválido, 2, 3 meses sem trabalhar, ele te gera uma despesa, um passivo tão alto que não valeria a pena. Então cobre, invista e assegure que você fez seu papel como empresa e como responsável dos seus trabalhadores, tá bom? Fica a dica aí para você técnico de segurança, tente trazer clareza e informação, seja na parte de segurança, seja na parte financeira, seja na parte legislativa, seja na parte de educar tanto as empresas quanto os trabalhadores. Ah, mas eu não sou educador. Você é. Você pode pensar que não, mas a sua profissão te traz um sentido de anjo da guarda, tanto da empresa quanto do trabalhador. E eu sei que você é capaz. Todos somos capazes. Se você não for e não se sentir capaz para isso, talvez você não está na profissão certa. Porque lidar com pessoas o tempo todo, todos os dias, não é tão fácil quanto parece. Fica a dica, tamo junto. Semana que vem eu trago mais notícia do que aconteceu com essa empresa aí. Será que eles colocaram o sistema? Será que eu vou chegar lá e vou dar de cara com os andames montados certinho? Ou será que eu vou ter que novamente parar a atividade e fazer uma formação mais acerrada? Mas, sabe, quando entrar aqui ó, na cabeça deles e falar assim,
Se não melhorar, não anda. Tamo junto.